Oi pessoal, nessa aula eu vou falar sobre problemáticas ambientais. Esse é um tema muito importante, relevante e boa parte das discussões que eu vou trazer nessa aula não constam em nenhum livro didático e vocês não vão encontrar em nenhum outro vídeo do YouTube ou ouvir de qualquer outro professor. Então aproveitem essas discussões e façam relações com os conteúdos que nós estamos estudando nesse início de ano letivo. Para as turmas de terceiro ano, fiquem atentos com essa discussão em relação às fases do capitalismo, principalmente pensando no momento atual, e também já faço algumas reflexões com o tema que nós estudaremos na sequência, que é a globalização. Então pensem na temática ambiental enfatizando esses dois aspectos. Para a turma do segundo ano, observem com atenção o tema que nós estudaremos agora na sequência, que é a geografia urbana, o processo de urbanização. Qual é a relação dessa temática ambiental com o processo de urbanização? Eu decidi reaproveitar um vídeo que eu gravei ano passado, até para que vocês consigam comparar, quando eu cito algumas problemáticas ambientais brasileiras, com o cenário atual. Tá? Então eu vou fazer alguns cortes, mas eu vou deixar essa gravação que foi feita então no final do ano passado. Então ouçam o Ricardo de 2020 e ao final dessa aula o Ricardo de 2021 volta para fazer uma finalização e deixar a indicação de um vídeo complementar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas discussões sobre o processo de globalização, o tema da aula hoje é globalização e meio ambiente, ou como que o discurso ambiental se insere nas discussões de globalização. E é importante considerar inicialmente que os fatores ambientais eles têm uma característica distinta do que vínhamos estudando até aqui, por exemplo, das questões econômicas e mesmo sociais e culturais nessa relação com a globalização. Porque os fenômenos naturais eles não respeitam limites político-administrativos. Então essa é uma característica que torna, né, se nós temos então uma integração cada vez maior, os problemas ambientais globais também acabam se tornando cada vez mais integrados, né, então trazendo mais problemáticas contextualizadas a nível mundial. Mas para o final do ano, né, nós falaremos mais especificamente sobre os recursos naturais, aí voltaremos mais em outros temas ambientais, mas a grande ênfase da aula hoje é fazer algumas reflexões sobre, né, então, a sociedade de consumo inserida numa lógica capitalista e como que isso, quais são as consequências disso também nessa relação, muitas vezes conflituosa, entre sociedade e natureza. Então é sempre essa relação, né, com ênfase nessa lógica da sociedade de consumo e da lógica capitalista. E já que vínhamos falando, por exemplo, nas últimas aulas, sobre o papel das multinacionais nessa estruturação e na efetivação do processo de globalização, é importante considerar que, comparando as multinacionais na questão ambiental, também por ser uma demanda crescente aí nas últimas décadas, né, existe o processo do greenwashing, né, que nada mais é do que então de uma apropriação de ideais, né, então de temas ambientais que muitas empresas, né, muitos governos se utilizam para então criar uma certa imagem muito focada, né, na publicidade, inclusive para usar isso como um elemento a mais, né, de venda, mas sempre pegando esse discurso ambiental e tentando trazer de uma forma então, né, muito ligada com a publicidade, para demonstrar uma certa preocupação ambiental. Mas, né, como veremos, esse processo do greenwashing, ele é tão falso quanto vida de influencer de rede social. Né? Então, assim, isso que é um dos fatores que me levou até a antecipar um pouco essa aula e trazer essas discussões, porque existe uma banalização muito grande das questões ambientais. Então, por mais que isso se fale cada vez mais, mas ainda se fala de uma maneira muito rasa, sem de fato compreender quais são os fatores que compõem, quais são as verdadeiras problemáticas associadas. Então, né, para evitar que essa banalização
da discussão ambiental continue, vou trazer alguns pontos para reflexão nessa aula. E na última década, o tema que dominou o debate ambiental a nível mundial certamente é o aquecimento global. E eu proponho algumas reflexões. Antes de falarmos sobre o aquecimento global atual, vamos refletir pensando um pouco ao longo da história geológica do planeta Terra. Então, eu trago um exemplo inicial para isso. Observem aqui que nós temos a configuração do litoral paranaense atualmente. Então, observem aqui a Ilha do Mel, e 18 mil anos atrás, o nível do mar estava tão baixo que era possível, então, ir até a Ilha do Mel e um pouco além, a pé, justamente pelo fato, então, do nível do mar estar mais baixo do que atualmente. Por outro lado, 120 mil anos atrás, o nível do mar estava tão alto que a maior parte da planície litorânea, que nós conhecemos hoje no litoral do Paraná, estava então submersa, e o nível do mar vinha até o pé da serra. Então observem esses três momentos, o que nós temos. Então, o que era o litoral paranaense 18 mil anos atrás, 120 mil anos atrás, ou mesmo qual é o desenho atual. O que isso inicialmente mostra? Então, que essas variações foram por fatores antrópicos, por atividades industriais? Não. Uma primeira questão, que é fundamental colocar, que então o clima na Terra ele é extremamente dinâmico naturalmente. Eu já vou falar quais são os fatores aí que ao longo da história geológica promoveram nessas grandes mudanças climáticas, mas especialmente, então as áreas litorâneas são ambientes extremamente instáveis e dinâmicos. Essa é uma primeira questão a ser considerada. Quando nós pegamos os fatores que podem então alterar o clima na Terra, nós temos primeiro as causas externas, então que podem vir desde mudanças na órbita do planeta, que vai provocar uma variação na radiação, fatores internos, e aí que variam desde a mudança na circulação oceânica, mudanças na composição dos gases na atmosfera, mudanças nas condições, então, de alterações mesmo na superfície, e também as atividades humanas, que aí entra, então, a queima de combustíveis fósseis, lançamento de gases estufa na atmosfera, o desmatamento e a modificação climática, então, em escala regional e local. E pensando ainda nessa estruturação do clima mundial ao longo do tempo geológico, observem esse gráfico. Então, o que ele traz aqui é a temperatura do planeta Terra vindo desde 500 milhões de anos então, atrás até atualmente. E observe que o que nós temos aqui representado com essa linha, marcando zero, seria então a temperatura média de 1960 a 1990, ou seja, então isso aqui representa o clima atual. E ali que nós temos, se então está positivo, a temperatura estava mais alta do que recentemente. E se dava então negativo, a temperatura estava mais baixa do que o contexto atual. Então observem, e ele é sempre aqui representado então variando de 500 milhões de anos até então atualmente. Para ter um parâmetro comparativo, lembre-se que então Gondwana começou a se fragmentar em torno de 200 milhões de anos. Então, por exemplo, o Oceano Atlântico ele começou a se formar com a separação então, entre hoje a América do Sul e a África 150 milhões de anos atrás. Mas observe o que é interessante. Muito antes então, da presença humana na Terra, nós temos essas grandes variações no clima. Então, e sempre variando, quando pegamos ao longo da história geológica, a temperatura sempre uma média acima, dependendo aí da era geológica, mas acima do que nós temos hoje. Considerando esses fatores, então, externos, nós temos dois principais fatores que eles trazem essas mudanças, então, no clima da Terra. O primeiro foi observado em 1930, por um astrofísico de sobrenome Milankovitch, inclusive sua teoria ficou conhecida como ciclos de Milankovitch, que ele descobriu que a oscilação climática poderia acontecer de pequenas alterações na órbita da Terra em torno do Sol. E aí observem que o ciclo de Milankovitch ele considera três variações orbitais. Primeiro, a excentricidade,
que a periodicidade dela, então, ela ocorre, né, esse movimento, essa variação orbital tem aí um período de 100 mil anos. Aí uma segunda variação orbital é a inclinação axial. Essa é mais curta, né, então tem um período aí de 41 mil anos, com essas variações. E aí uma terceira variação orbital é então esse movimento da precessão, que entre os três que compõem o ciclo de Milankovitch, ele tem um período mais curto, que é de a cada, então, 26 mil anos para completar esse movimento. Então, o que determina, conforme essa teoria do Milankovitch, né, o ciclo de Milankovitch, essas eras glaciais, é quando esses três fatores eles acabam, então, coincidindo, e aí, então, com essa relação das variações orbitais em relação à posição com o Sol. Então, esse daí seria um fator natural e externo que ajuda a explicar as variações climáticas no tempo geológico a nível global. Tem um segundo fator também que acaba afetando isso, que são as chamadas manchas solares, né? Porque então são ciclos de atividade solar, né? Então uma atividade solar maior, né? Uma atividade solar máxima ou mínima, isso também traz uma série de mudanças na dinâmica climática do planeta Terra. Por exemplo, nós tivemos, então foi no final do século XVII, ficou conhecido como uma pequena era glacial, justamente relacionadas então, a essas atividades solares com uma atividade mais fraca. Na década de 1930 também nós tivemos ali foi uma década mais fria do que o normal, que também ficou conhecido como uma pequena era glacial nesse período, sobretudo na Europa. E, inclusive agora, para 2030, existe uma série de medições que elas dão indicativos de que a atividade solar, né? Então teremos aí um período de atividade solar mínima e que nós teremos em 2030 chamada uma leve era glacial, né? Mas enfim, teremos aí uma temperatura abaixo da média justamente por causa também de um fator externo. Ah, mas professor, então você está dizendo que o aquecimento global é uma farsa? Não, longe disso. O que eu estou fazendo é justamente aprimorar esse raciocínio, essas reflexões, para colocar outros elementos nessa equação. Porque, sem dúvida, né, a primeira revolução industrial é um marco, porque, de fato, né, atingimos níveis históricos do dióxido de carbono, e é muito interessante notar, observar, mesmo num primeiro momento, né, numa escala mais de detalhe, né, numa escala local, a gente considera, por exemplo, o fenômeno das ilhas de calor, né, então com áreas muito urbanizadas, que tem, né, então pouca vegetação, e pelo fato, né, então essa área muito urbanizada acaba aquecendo muito mais do que o entorno, muitas vezes já mais recentemente com os prédios que dificultam a circulação do vento, e tudo isso então faz com que, né, nos grandes centros urbanos, nós tenhamos temperaturas mais altas, né, do que no entorno da mancha urbana, e isso traz então esse fenômeno das ilhas de calor. E, por exemplo, um outro efeito bastante, né, interessante, pegando o contexto urbano, que são as inversões térmicas. E aí vem aquele princípio básico, né, agora no inverno em Curitiba, especialmente nesse nosso inverno, que está um inverno muito seco, né, chovendo muito pouco esse ano, é um fenômeno bastante comum, né, que é a inversão térmica, é aquele processo que, então, está seguindo aquele princípio básico, de que o ar frio é mais denso e mais pesado do que o ar quente. Então, pegar um dia aqui em Curitiba, agora no nosso inverno. Então, durante o dia, um dia ensolarado, o ar aquece, né, como ele fica mais leve, então ele tem uma ascensão. De noite, perto da superfície, então o ar ele se resfria muito rapidamente, né? Então, por isso sempre que a gente amanhece, aí temos essa inversão térmica, onde então o ar frio ele se concentra mais próximo da superfície, né? Então, porque passou durante toda a noite mais fria. Só que daí nesse processo, então como o ar frio ele acaba então tendo uma pressão maior e ficando concentrado na superfície, ele traz consigo também os poluentes. Então é super comum, agora no inverno, nós observarmos, bem já no que amanhece o dia, então ali pouco depois que o sol nasce, observarmos uma mancha, né, então escura, que é ali onde se concentram de fato os poluentes.
Então observem, por exemplo, nessa fotografia aqui de Curitiba, essa mancha aqui é justamente causada pela inversão térmica, né? Então, claro, depois, durante o dia, o ar vai se aquecendo, aí começa então a ter um processo de ascensão novamente e os poluentes eles acabam se dispersando, né? Mas então na parte da manhã isso tem uma grande concentração de poluição causada pelo processo de inversão térmica. Nesse processo de inversão térmica tem um fato histórico que ele é muito importante, ele chama muito atenção, inclusive pelo número de vítimas, que foi em 1952, na Inglaterra, ficou conhecido, né, então, como o Grande Nevoeiro de 1952, que foi uma grande inversão térmica, que foi logo após a entrada de uma frente fria. Então, pensem, se entrou uma frente fria, o ar já era por si só, então, mais frio, né, então mais denso, mais pesado, e boa parte da população, para se aquecer, né, então acabou utilizando para as casas carvão, um carvão que tinha muito enxofre. O que aconteceu? Né? Então, nesse processo de inversão térmica, ficou então concentrado por vários dias esses poluentes aí do carvão e do enxofre, e estima-se que 12 mil pessoas tenham morrido e outras 100 mil ficaram doentes por causa desse processo. Né? Então, é claro, a partir daí teve um impacto muito grande, onde inclusive a legislação foi alterada, né? Teve então uma série daí de mudanças a partir desse feito. Mas é também um outro fator que acho que é bem interessante para considerar, né? Nessa relação também da influência antrópica também com algum aspecto climático. E, portanto, nessa equação do aquecimento global, essa variável específica, a variável antrópica, ela vem ganhando um peso muito grande nessa equação. Mesmo se os seres humanos fossem extintos hoje, nós teríamos aí na sequência dos próximos centenas de anos, milhares de anos, milhões de anos, várias flutuações e variações climáticas. Mas o fato é que, mesmo juntando todos esses fatores, é importante entender qual é o papel das atividades humanas, sobretudo nessa lógica, então, nas últimas fases do sistema capitalista, e, sobretudo, né, então agora, nas últimas décadas, vinculado a uma sociedade de consumo globalizada. Né, então, onde uma série de recursos então, necessários para manter essa engrenagem funcionando, que tem um impacto, né, que vão para muito além do clima, que é até o que eu vou mostrar um pouco nessa aula. Porque tem outras argumentações, por exemplo, né, muitos pesquisadores que falam, olha, mas qualquer explosão vulcânica, né, qualquer vulcão em erupção, ele emite muito mais dióxido de carbono na atmosfera do que qualquer indústria. Né? O que é verdade. Todavia, nós não temos, né, então, essas explosões, as erupções todos os dias e também não em todos os lugares do mundo, elas são em partes específicas, né? Mas eu só falei um pouco dessas questões justamente para considerarmos que existe sim uma dinâmica natural que independe da presença humana, mas também existe uma série de fatores onde a atividade humana ela pode também influenciar nisso, né? E, por exemplo, se vários outros fatores indicam que naturalmente nós estaríamos para uma tendência de resfriamento aí nos próximos anos, mas se os dados dizem que está tendo um aquecimento, então isso é sinal que a gente dá uma ênfase ainda maior para o fator antrópico nessa equação. Né? Consegue entender assim? Então são essas reflexões que são importantes, considerando todos os fatores. A análise nunca pode ser simplista. Né? Ainda mais do ponto de vista científico, é muito importante considerar todas as possibilidades, analisar e ver como que elas acabam se inserindo, né, um processo um pouco mais complexo. E aí é que começa uma certa banalização ou simplificação das problemáticas ambientais, que eu sempre faço a seguinte comparação. Né? O aquecimento global está para as questões ambientais como o chá de boldo está para as avós. Né? Isso por quê? Da mesma forma que se a gente estiver doente, isso vale, sei lá, se for gripe, se for covid, se for fratura exposta, as avós têm uma tendência de achar que tomando chá de boldo ele resolve tudo. E, de certa forma,
o aquecimento global ele também se insere hoje no discurso ambiental como se fosse a consequência de todos os problemas. Né? Vamos pegar um exemplo local aqui, que é super comum isso, né, em ambiente litorâneo. Vamos pegar o caso de Matinhos. Esse balneário ele tem a recorrência muito grande do fenômeno das ressacas, né? Que é quando o mar então acaba avançando e atingindo aqui as casas que estão nessa porção. Eu já li inúmeras vezes reportagens, inclusive, né, ou mesmo pessoas falando e associando isso com já como se fosse uma consequência do aquecimento global, né? Em função do aumento do nível dos mares. Mas, gente, por que ninguém fala, nesses casos, o óbvio? Né? Que é justamente uma questão de um planejamento inadequado. Porque, vejam, aqui a praia ela está retificada, com a urbanização, inclusive, avançando em toda essa porção. Naturalmente, a praia sempre vai buscar um formato de curva, que é a chamada curva praial. Acontece que, por causa da especulação imobiliária, então vejam, uma questão humana, mas não tem a ver com os dióxido de carbono na atmosfera, não, é uma questão muito mais simples. Especulação imobiliária que faz com que, então, essas áreas sejam cada vez mais ocupadas e cada vez mais perto do mar, porque aí, então, o valor acaba aumentando. E é claro, né, então nós temos esse avanço. Naturalmente, a praia vai tentar buscar um equilíbrio morfodinâmico para então buscar sempre esse formato do arco praial. E agora eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, um exemplo local no estado do Paraná, de como as áreas litorâneas elas são muito dinâmicas, né? Então, só para localizar, nós temos aqui a região metropolitana de Curitiba, com a mancha urbana de Curitiba bem representada. Aí temos aqui a Serra do Mar, temos aqui a BR-277, principal acesso ao litoral. Temos aqui a mancha urbana de Paranaguá. E aqui nós temos o município de Pontal do Paraná, né? Então, com a parte urbanizada aqui bem próxima à costa. E no caso, aqui no município de Pontal do Paraná, tem um caso interessante no balneário, principalmente de Pontal do Sul, que observem o que nós temos aqui, que é essa grande área de restinga. Então, observem que nós temos aqui, então, né, o mar e essa grande área que chega, em alguns casos aqui, a quase 500 metros de distância, né? Então, meio quilômetro. E o que é interessante nesse caso? Até a década de 1960, 1970, o mar ele vinha até muito próximo aqui dessa avenida que é chamada de Avenida Beira-Mar, né? Então, que ela acontece que nas últimas décadas o mar teve esse então recuo. Essa faixa de areia ela aumentou e o mar recuou, né? Então, por isso que até ajudou a formar essa área de restinga, o que inclusive é algo muito positivo, porque isso aqui funciona como uma zona de amortecimento e por isso que a água, né, os índices de balneabilidade aqui são muito altos, porque justamente, então veja, temos aqui as áreas urbanizadas e tem essa grande área aqui de preservação, né? E o que aconteceu aqui para então, nas últimas décadas, essa faixa de areia ela crescer tanto? Observem, né, que nós temos aqui então que seria a Avenida Beira-Mar, que o mar chegava aqui próximo, e aqui né, como que a faixa de areia aumentou. O que explica isso daqui é a chamada. Isso daqui tem a ver com uma intervenção antrópica, né? Porque quando nós chegamos aqui, observem que curioso, né? Então aqui nós temos essa grande faixa de areia e quando chega aqui tem então esse canal, que é inclusive, né, o canal que tem o embarque para a Ilha do Mel, e a partir daqui o que se registra não é o aumento da faixa de areia, mas o contrário. Nós temos aqui, né, então um avanço do mar e inclusive com muitas casas aqui registrando, né, erosão muito próxima, já invadindo o terreno das casas. Então, observe que é curioso, porque o fenômeno é o contrário. Se aqui nós temos, então, essa engorda da praia, aqui nós temos processo, né, de erosão. O que explica esse fenômeno aqui no caso, então, do Balneário Pontal do Sul, localizado no município de Pontal do Paraná? Conseguem observar esse canal aqui, retificado? Primeiro que ele foi um canal criado, né? Então ele é um canal artificial que foi criado aí na década de 60 e os rios de planície, eles não têm esse formato linear, né? Os rios de planície eles são meandrantes. Por exemplo, isso daqui é um rio típico de planície, um rio bastante meandrante. Então, isso daqui ele foi um canal aberto artificialmente.
o que isso tem a ver, a abertura desse canal artificial, com isso daqui? Nós temos aqui no litoral brasileiro a chamada corrente de deriva litorânea, que é o processo de deposição dos sedimentos que eles vão sendo trazidos aqui no Brasil, sempre de sul para norte. Vocês conseguem observar que aqui o movimento das ondas, se comparar, então, como que aqui o ângulo de incidência das ondas na praia, ele tem uma leve inclinação, né, então, que permite observar um movimento que as ondas chegam aqui e depois, né, então, um formato de zigue-zague, onde os sedimentos vão lentamente sendo transportados de sul para norte. Eu acho que esse movimento das ondas, a incidência dele na praia, fica bem evidente isso. Então, o que acontece? Quando esse canal foi criado, na década de 60, quando ele foi aberto, então os sedimentos que vinham sido trazidos de sul para norte, né, quando teve essa abertura do canal, que daí o canal passou, inclusive, a ter a influência, por exemplo, das marés, né, então os sedimentos chegavam aqui e eles se perdiam, eles não conseguiam mais avançar, né, e seguir, então, aqui para o restante da costa. Então, os sedimentos chegam até aqui e eles acabam tendo uma nova dinâmica e voltando e sendo depositados em toda essa área do município, aqui então de Pontal do Paraná, essa parte de Pontal do Sul. Observem, afastando um pouco a visualização, como que isso fica. Então, os sedimentos chegam aqui, eles não conseguem mais, encontram uma barreira, e eles acabam, então, pela dinâmica aqui, né, então, do oceano, acabam sendo depositados nessa parte. E aqui, no entanto, o mar ele continua erodindo, então por isso que nós temos aqui essa erosão, mas ao mesmo tempo a deposição não consegue chegar aqui, porque acabou criando, de certa forma, uma barreira. Então observem que interessante. Nós temos aqui um processo, então, de aumento da faixa de areia, né, que é bem significativo, enquanto a partir dessa porção aqui do município, nós temos processo de erosão. Né? Então aqui o processo de erosão não tem nenhuma relação, né, nesse primeiro momento, com o aquecimento global. Então, eu acho que isso daqui é um exemplo que mostra como o litoral é uma área extremamente dinâmica e qualquer alteração torna também um ambiente muito instável. E a própria especulação imobiliária tem relação direta com outros desastres naturais que, de modo recorrente, são associados como consequências do aquecimento global. Por exemplo, inundações e deslizamentos. Né? Então, sempre que ocorre um evento desse, né, então, em grandes centros urbanos, trazendo vítimas, sempre associado como se fosse já, então, uma das consequências, porque para a intensificação dos eventos extremos como uma consequência do aquecimento global. Pode ser? Pode. Mas o que eu acho que acaba ficando secundarizado nessa discussão é justamente essa ocupação urbana sem falta de planejamento, sobretudo no contexto de desigualdade social, como é o caso do Brasil. Então, por exemplo, boa parte, né, então, considerando essa lógica da especulação imobiliária, com o valor associado ao espaço urbano, boa parte das populações que não têm acesso à moradia, embora seja um elemento da nossa Constituição, deveria ser assegurado a todos os brasileiros, mas nós sabemos como é na prática. Mas boa parte da população sem acesso à moradia acaba ocupando áreas muitas vezes irregulares, que justamente então teriam um valor mais baixo, mas são extremamente suscetíveis, né, então, a inundações, no caso então de locais que estão inseridos em planícies de inundação, ou então em áreas, né, no caso dependendo do relevo do município, mas em áreas de morros, que, claro, também são mais suscetíveis aos processos de movimentos de massa. Então, pouco se fala sobre isso também. Né? E já é um fator histórico que vem desse processo de urbanização brasileira, que não foi planejado, que atraiu, né, com o êxodo rural, boa parte da população que chegou nas cidades, sem acesso, sem condições econômicas, e aí além, somado à nossa desigualdade social. Então, esse também é um fator a ser considerado. Vocês lembram que eu comecei essa aula falando sobre o greenwashing. Se fosse para uma tradução literal minha, né, seria o migué ambiental. Mas temos outros exemplos aqui na realidade brasileira sobre essa relação conflituosa entre essa lógica capitalista, né, então com as empresas e a exploração, e problemas ambientais. E aí temos, por exemplo, as
duas tragédias, ou melhor, crimes ambientais, como por exemplo em Mariana e em Brumadinho. E aí vem uma questão também, um debate interessante, né, porque a Vale ela foi privatizada e sempre tinha então uma das justificativas das privatizações, que é a melhoria na eficiência, né, então na internacionalização da marca. O fato é que ela foi vendida a preço de banana e assim, até agora as resoluções que nós temos para esses crimes ambientais, que assim, trouxe danos irreparáveis, que nós sentiremos as consequências por muitas e muitas décadas adiante, né? Então assim, é um sentimento generalizado de impunidade, né, sobretudo. Mas aí também vem a seguinte questão, né, reflexiva, que eu acho que isso é bem importante. Mas qual que é a função de uma empresa estatal? Né? E além disso também, essas empresas estatais, elas devem dar lucro para os acionistas a partir do capital especulativo ou garantir a soberania e o desenvolvimento nacional? Então esses são dois exemplos, né, bem claros. E aí sem contar diversos outros que nós viemos enfrentando aí nos últimos anos, né? Pegar um exemplo também recente desse ano com as manchas de óleo no Nordeste, quais são os impactos que isso tem para muito além da biodiversidade, mas pensando também nas atividades turísticas, né? E essas questões ambientais, muitas vezes, elas não são sentidas no momento que acontecem, mas isso vai tendo uma série de outros fatores colaterais que eles vêm na sequência anos depois, e que depois começam a fazer as relações para entender, né, então, o porquê dessas mudanças. E sobre essa questão das privatizações, tem um dado que eu trago aqui para vocês que ele é bem interessante, que é do Centro de Pesquisas holandês, que é o Instituto Transnacional. Eles fizeram então, um mapeamento das privatizações que foram desfeitas no mundo desde o ano 2000. De lá para cá, esse estudo observou que, então, 844 companhias de água, energia e transporte foram tomadas de volta pelo poder público, especialmente na Europa. Né? Então, vejam, nós temos uma tendência, em alguns segmentos, justamente de então, tornar essas muitas empresas que foram privatizadas, torná-las públicas novamente. E também, claro, é importante considerar o desmatamento. E entender o desmatamento no Brasil como um processo também histórico, né? Sempre vinculado, então, num primeiro momento, à ocupação do território brasileiro pela costa, no primeiro momento, então, com, né, a Mata Atlântica, também sempre ligado a ciclos econômicos, desde, então, nesse primeiro momento, no século XVI, na fase de povoamento, mas sempre avançando em direção ao interior do Brasil, com novos ciclos econômicos, até, né, isso então nesses 5 séculos de história do país, em cada período sempre então avançando e trazendo consigo também o desmatamento. Né? Então também considerando o Brasil com sempre esse perfil agrário exportador, né? Sempre baseado no latifúndio, na concentração de terras, né? Do interesse também especulativo internacional muito grande. E é muito importante falarmos sobre desmatamento também por causa dos últimos acontecimentos na realidade brasileira, sobretudo numa tentativa de abafar, de manipular dados para dizer uma realidade que é muito diferente da que vem ocorrendo, né? Que então são esses recordes de desmatamento, que inclusive com uma série de consequências a nível global, né, possíveis boicotes que nós teremos na sequência, né, em aspectos econômicos, justamente pelo fato do Brasil não cumprir minimamente, né, então, alguns acordos internacionais. E como falei, a Amazônia, né, sendo então grande foco hoje do desmatamento, mas sobretudo os outros países têm esse interesse porque sabem que essa é uma região específica, porque ela acaba trazendo também um controle na dinâmica climática mundial. Né? Então vejam, por isso que para além, né, da questão da biodiversidade, dos aspectos mais ligados à questão ambiental também, teremos também consequências econômicas. Né? Então isso que eu também chamo a atenção da importância disso atualmente. E o esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada.
e mudando todo o regramento e simplificando normas de INFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos. Né? E já vinha falando sobre o aquecimento global, por exemplo, né? A influência que tem, né, a floresta amazônica num certo equilíbrio climático regional, né, nós podemos contextualizar, por exemplo, pelos chamados rios voadores. Um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores, que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. O Atlântico é o lugar inicial do aporte de água de chuva do mundo inteiro, né? Mas poucas pessoas sabem que 1 metro quadrado de floresta tropical evapora mais água que 1 metro quadrado do Oceano Atlântico. E por isso que essa floresta é uma bomba de água fantástica. E ela permite justamente de recircular várias vezes até esse vapor de água chegar na região, por exemplo, do sudeste do país. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Então nós acabamos monitorando várias cidades como Londrina, Uberlândia, Chapecó, Cuiabá, Ribeirão Preto e Brasília, finalmente, agora. Nessas cidades principais já fizemos um trabalho com 286 escolas, formação de professores, são mais de 170 professoras e vamos continuar, vamos chegar a mais de 100 mil crianças que vão receber esse conteúdo, que vão ficar muito mais conscientes, não só o que é o Rio Voador, mas também que os serviços ambientais dessa região tão longe como a Amazônia vão afetar realmente a qualidade de vida de cada uma dessas cidades. Uma curiosidade interessante é que a quantidade de vapor d'água transportada pelos rios voadores é tão grande que pode ter a mesma ordem de grandeza ou até mais da vazão do rio Amazonas, que é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Estudos mostraram que uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera, em um único dia, mais de 300 litros de água em forma de vapor. Isso é mais que o dobro da água que um brasileiro usa diariamente. Na Amazônia, existem bilhões de árvores. Já imaginou quanta água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas? Não, para mim, a primeira vez que eu sobrevoei na região amazônica, reparei que essa umidade relativa pulou para 80% uma vez só, 10, 15, 20 minutos depois voltou para 30% e tinha atravessado o Rio Voador. E aí começam as grandes perguntas, não, mas por que ali tinha e ali não tem? Será que o desmatamento fez uma diferença? Será que a região agora tem menos evaporação local? Nós coletamos um pouco de vapor de água, extrai uma gotinha de água e essa gota que a gente usa para analisar a composição isotópica, esse tipo de uma assinatura, dá uma informação para a gente se essa gotinha ela veio da evaporação do Atlântico diretamente, ou se ela já passou um histórico de evapotranspiração das árvores, da vegetação, ou se por acaso ela vem de uma evaporação totalmente local, nada a ver com a região mais longe daqui. É por isso que a preservação dessa região é primordial para a gente, mesmo longe dali, a presença ou não da cobertura vegetal vai acabando influenciando nossa vida, a nossa qualidade de vida e, obviamente, a economia de todo o país. E com base nessas discussões, eu finalizo essa aula deixando uma recomendação para vocês que até será utilizada para uma atividade avaliativa na sequência. Vou mostrar um discurso que ele foi considerado histórico. Ele foi realizado na Rio+20, no ano de 2012, pelo então presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. E relacionando esses aspectos socioeconômicos com a temática ambiental, prestem muita atenção nesse discurso. E depois, nas aulas síncronas,
Quero saber o que vocês acharam, tanto sobre os temas que foram apresentados, quanto o que também o Pepe Mujica entende e como ele compreende esse momento que estamos vivendo. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Y muchas gracias, nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su señora presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Y expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que esta nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a inmensas masas de la pobreza. ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va.
Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan, pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, poco más, 3.200.000. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura, casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro
más importantes que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias.